E aí, minha gente, esse aqui é o Gina Sem Fronteira Podcast. Nós somos 4 brasileiras feministas morando nos Estados Unidos. O intuito do Gina é debater, discutir, falar sobre temas polêmicos relacionados ao empoderamento feminino. Chega junto, reserva a pipoca. Esse é o passatempo da viagem. Abra sua mente, vamos escutar esse episódio. Um cheiro! Olá pessoal, aqui é o Gina Sem Fronteira, nós somos 4 brasileiras morando nos Estados Unidos. Se você está ouvindo a gente pela primeira vez, o nosso foco aqui é assuntos de interesse da mulher e Empoderamento feminino. Empoderamento feminino. E feminismo. É feminismo. Não sei falar essa palavra em inglês, gente. Feminismo. Feminismo. E hoje o nosso assunto é justamente esse, o feminismo. E a gente vai abordar um pouquinho o que é, qual é a importância para cada uma de nós, alguns pontos aí positivos, até alguns negativos em algumas situações, né? Os extremismos e porque muita gente acha que o feminismo é uma coisa que tá vindo aí para acabar com o mundo, né? É o que muita gente pensa. Bom, literalmente falando, o significado de feminismo é um movimento político, filosófico e social que defende a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Igualdade. Igualdade. A gente não tá aqui, o movimento feminista não tá aqui para se julgar superior ao homem, né? A mulher não tá tentando se julgar superior ao homem. Não, é suposição. Não. Ao contrário do machismo, né? Que é essa ideia de que o homem é superior à mulher. O feminismo não tem nada a ver, não é o contrário de machismo, não tem nenhuma ligação, oposto, nada. É realmente luta pelo direito de igualdade dos sexos. Então, vamos começar a conversa. Fica aí com a gente. Então, só que acontece a questão do feminismo que ele tem significados diferentes para as pessoas. Tanto que existem várias vertentes do feminismo. Então, tem inclusive as ondas, né? São 3 ondas do feminismo até agora, e cada uma tem um significado diferente. Então, para cada pessoa, de repente, eu não sei se por conta da razão de você se considerar feminista, ou o que te faz ser feminista, ou a experiência que você tem com machismo. Quais são as ondas, amiga? Você sabe? Eu não sei. São as 3 ondas do machismo. A primeira é que ela começou com... Do feminismo. Do feminismo. O que eu falei? Tu falou as 3 ondas do feminismo. Do feminismo, Isso, eu falei do quê? do machismo. Tu falou quais as 3 ondas do feminismo. Eu não quero pegar essa onda não, cara. Que a primeira é a luta por direitos, que na verdade é o direito de votar, né? O direito de espaço profissional. E aí a segunda onda, ela já passou a ser um pouco mais extrema. Que aí ela já começava a pensar em outras coisas além do direito. Tava pensando em que eles consideram assim, privilégio e tal. O pessoal tinha uma posição um pouco mais extrema. Agora a questão hoje em dia, que é a terceira onda, que é o que o pessoal chama de feminazi. É mesmo? Que é a terceira onda quando chega o extremismo mesmo, que muita gente assim tem uma visão meio estranha do feminismo. É porque deturpa, né? Deturpado. Porque aquela coisa, quando você é num movimento tão grande, você não tem como controlar todo mundo que tá dentro daquele, sabe? As pessoas vão se comportar de maneira diferente, que você tem que ver o meio, o que o meio tá dizendo. Porque se você olhar pela ponta, vai ter gente estranha ali, entendeu? Vai ter ideias completamente estranhas ali. Então você não pode julgar o movimento pelo extremo. Você julga pelo que a maior parte do pessoal tá ali para. Porque se você pensar a respeito disso, qualquer movimento, então, vai ser extremista, não é só o feminismo. Você pode olhar até movimento relacionado a LGBTQ, antirracismo. Sobre antirracismo, sobre... Se você olhar também... Isso é uma coisa que a gente faz errado, assim, eu acho. Quando você olha para movimento de direita, a gente normalmente olha para o extremo e a gente julga o movimento todo pelo extremo. E aí... No nosso caso, a gente quer que seja julgado pelo meio. E aí as pessoas do outro lado julgam a gente pelo extremo. Então, acho que tem muita falta de comunicação entre os dois lados, assim, entendeu? A gente tem que aprender a ver pelas pessoas sensatas dentro de um grupo. Porque em qualquer grupo que você achar, vai ter umas pessoas com umas opiniões meio sensatas, eu acho. Né? Não extremistas, é claro. Extremista não vai ser sensato. Mas eu acho também definição. Porque o mundo tá tomando uma direção extremista, né? Se você para e pensa, olha o Brasil. É totalmente extrema direita que a gente está vivendo. Então eu acho que é por isso também quando eles têm que dar o ataque, que é o retorno,
eles vão buscar o extremismo no lado da esquerda. Então fica sempre essa tipo, joga bomba daqui, joga bomba dali, mas pro lado extremo. Ninguém tá chegando em um consenso por conta disso, né? É a falta de comunicação nesse caso. A gente fica se julgando pelo extremo. E, por exemplo, para mim, o feminismo ele é muito voltado para a primeira onda, a questão de direitos, entendeu? Eu quero direitos iguais, nós somos iguais e temos direitos iguais. Eu já não concordo tanto com a parte da terceira onda do feminismo, que ela já tem muito... Ela associa muitos temas, assim, que de repente é importante para você no plano individual, mas não no plano de sociedade. Você não tem... Certos posicionamentos você tem que entender que é individual. Você acha isso, mas não significa que a maior parte das pessoas achem ou que aquilo vai fazer diferença pro mundo, entendeu? Por exemplo, você vê a gente reclamando de repente, uma mulher aparece num jogo de videogame com um decote. Aí vai ter a mulherada toda caindo em cima, mas assim... Dentro do contexto do mundo, sabe? Com tanto problema, o que isso vai fazer de mal, sabe? Nesse sentido, não acho que tem muita importância. Eu acho que tem. Tá vendo? Não tô sendo mas eu acho extremista. que entra um pouco também na parte sexista. E não é só isso, é a questão da objetificação. Da gente lidar objetificar a mulher. objetivo, Porque assim, porque na verdade objeto. o seio feminino, o peito, né, ele não deveria ser sexualizado, porque é uma fonte de alimentação. A questão é que o seio masculino, os homens saem normalmente, eles vão pra praia, não precisam cobrir, e as mulheres sempre tiveram que se cobrir. Elas sempre tiveram que se esconder por conta de uma sociedade que sempre objetificou a mulher como um objeto sexual mesmo, que é uma coisa do homem, é privada dela. Então, assim, realmente, eu concordo que a gente tem maiores problemas do que um videogame com uma mulher com decote, ou uma música que tá falando, vai lá, piranha, arreganha as pernas pra mim, você tá rebolando pra essa música, entendeu? Eu concordo com isso, mas enquanto a gente não quebrar estruturas machistas, a gente vai continuar vivendo num mundo sexista. E é esse que é o problema, é isso que causa o estupro, a cultura do estupro, né? Pra mim isso tudo tá meio assim interligado. Até porque não é tão simples assim. Você não tem como partir só do fato que é uma mulher que tá com um decote no videogame. Você tem que partir pelo fato de que quais são os motivos que a gente chegou nesse ponto, em que tudo é sexualizado, que é em relação à mulher. Campanhas de cerveja, propaganda em billboard, chamada pra atenção, vai ter uma novela, bota uma menina lá gostosona com calça. Beleza. Então, não é tão simples, é muito mais, o conceito ele é muito mais arraigado no que tá no inconsciente coletivo, de que mulher tem que ser gostosa, de que mulher, que isso aqui, sexo vende, entendeu? Que sexo vende mesmo. Isso, e eliminando esses conceitos, eu acho que a gente consegue fazer com que a situação se torne mais normal, porque é anormal você achar que uma mulher tem que ser objetificada desse jeito pra poder vender cerveja, por exemplo. Gente, no Rio tinha um bar chamado Devassa. Vocês já ouviram falar nesse bar? O nome do bar era Devassa. E esse bar, ele vendia cervejas. E as cervejas eram os nomes assim. Traz a loira. Era loira, era ruiva, era negra. Então você pedia cerveja dessa maneira. Eu tava assistindo uma entrevista de uma... Ela é psicóloga, o nome dela é Valesca Zanella, ela é incrível, por sinal todo mundo deveria ouvir. E ela fala exatamente disso. Se você coloca o contrário, imagina uma cervejaria chamada Pirocas, né? E aí você tá lá sentada com as suas amigas, e aí você pede, eu quero uma grossa, traz uma grossa, a fina. Os homens iam... Ela fala assim, os homens iriam transar com a luz apagada, eles não iam mais se sentir tão poderosos, porque os homens não têm problema não tô falando que eles não têm, mas os homens não têm tanto problema com a imagem como as mulheres. Por quê? Porque a gente é sempre massacrada com esse lance. Como é que você vai... E eu já fui nessa cervejaria milhões de vezes. A Sandy, teve uma época que ela foi muito criticada, porque a Sandy, que é a cantora, ela é considerada uma santa, né? Tipo assim, ela sempre se comportou muito bem. E ela foi a menina devassa uma época no carnaval, num camarote. E todo mundo caiu em cima. Como assim a Sandy? O problema não é Sandy fazer a propaganda para Devassa. O problema é uma cervejaria com o nome Devassa. Vai se fuder, brother. Não é pra existir uma cervejaria com o nome Devassa que tá vendendo mulher loira, negra, ruiva, falando de cerveja, comercializado. É esse que é o problema. É essa estrutura que a gente precisa quebrar. Se você não reclama, vai continuar sendo igual. Então é foda. Eu acho que o conceito de feminismo, que nem a Grazi apontou, é diferente para cada pessoa, mulher, homem. Existe sim homens que apoiam o movimento,
não de uma forma direta ou indireta, o que seja, mas eles têm a consciência de que existe sim essa diferença gigante entre homem e mulher em vários aspectos ainda hoje, em 2019, né? Mas assim, pra mim, o feminismo na minha vida é essa questão, é igualdade. É igualdade e saber que eu tenho o mesmo direito e não me preocupar em se eu for procurar uma oportunidade, eu não vou ter só porque eu sou mulher, entendeu? Então, eu acho que no meu caso, é essa questão, a igualdade mesmo de direito. E deveres também, que eu acho que todo mundo na sociedade, todo mundo tem um papel importante. Então, a mulher tem que começar também a enxergar isso também como parte do movimento feminista. A gente briga pelos direitos. Quando a gente conseguir o direito, a gente também vai ter obrigações e deveres acompanhado aqui. Então, isso também tem que ser falado. E para mim também é importante. Porque todo mundo tem um papel na sociedade, seja você homem, mulher, a criança. Todo mundo adiciona um valor, adiciona coisas dentro do trabalho, dentro da sua família, no seu ciclo de amizade. Então, acho que o feminismo ele não é só um movimento para as mulheres se usarem ou fugiu a palavra agora. Aplicarem na vida, né? Acho que todo mundo tem que sim olhar o movimento, como a Graça falou, na grande maioria, o que o movimento está buscando e parar um minuto e analisar a sua volta ou na sua própria vida. Você já passou por uma experiência em que você se sentiu diminuída, que você se sentiu oprimida, usada. Então, assim, eu acho que toda mulher que já sentiu isso na vida, de uma forma ou de outra, ela vai ser feminista. Porque ela não quer. Quem que quer se sentir assim? Mas tem muitas mulheres que sentem assim e não descobriram o feminismo, porque eles vivem numa cultura machista, né? Então, assim, não é nem culpa daquela mulher. Não. Né? Nem não. eu sei que não é isso que você tá falando, mas assim, é difícil você acordar da Matrix, vamos dizer assim. Right. Porque você tá dentro de uma cultura. A gente não nasceu de uma cegonha, né? A gente quase um cavalo com... brother. Filho de pedreiro, tabu, pedreirinho vai ser, né? A Idade Média, brother. Mas vocês já pararam pra pensar que, de repente, a pessoa tem algum tipo de explicação para uma estrutura machista? Se, por exemplo, se a pessoa tem uma explicação, por mais estranha que pareça pra gente, mas ela tem uma lógica toda que explica porque ela defende aquilo, você não pode, então, dizer que aquela pessoa está sendo manipulada. Ela está tendo a opinião própria dela e isso é empoderamento. Empoderamento não é só dizer você segue o que a gente está achando que é certo, porque isso é uma das coisas erradas com muita feminista. Ela diz, estou empoderando mulher e no momento que a mulher, então, que está sendo empoderada, dá a opinião dela que é contrária à opinião da feminista, ela vai então atacar a pessoa, porque isso tem muito dentro mesmo do ambiente acadêmico, tem muito ataque de feministas para estudiosas que vão contra alguma vertente do feminismo. Então, você não está empoderando. Então, isso é uma coisa que é importante a gente distinguir, entendeu? Uma pessoa discordar de você não significa que ela não é empoderada. Ela pode ser empoderada dentro do raciocínio e da lógica dela, ela tem uma opinião diferente da sua e ela tem todo o direito de ter aquilo. Então, assim, empoderamento tem que levar isso em consideração. Eu posso dar um exemplo bem pessoal. A minha irmã foi uma pessoa que trabalhou a vida dela toda até o ponto que ela casou e teve filhos. Depois disso, ela passou a ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, do marido, que seja. Na minha cabeça... foi porque o marido dela falou pra ela parar de trabalhar e ficar em casa cuidando dos filhos. Então, assim, eu tinha essa coisa... Mas eu nunca cheguei e perguntei pra ela e falei, mas por que você parou de trabalhar? É uma coisa que você gostava, né? Você deduziu, né? Eu deduzi na minha cabeça de que ela estava sendo oprimida a seguir uma vida diferente da que ela gostava por conta do esposo. E eu fui por muitos anos, nunca falei pra ela, eu julgava ela assim na minha cabeça, tipo, coitada da minha irmã. Não, e um dia numa conversa com ela falou, não, quem decidiu fui eu. Eu fui abençoada a ter um marido que pôde trabalhar e cuidar das contas pra eu ficar em casa e cuidar dos meus filhos. Eu quis dar a minha atenção,
o máximo que eu pude para os meus filhos, cuidar da minha Mas casa. isso é empoderamento, porque ela escolheu fazer isso. Exato. Essa que é a questão, é E diferente. essa mesma coisa que a Graça falou, foi uma escolha dela, entendeu? Querendo ou não, é que nem eu falo, eu não posso julgar ninguém, uma mulher que tá em casa, se eu não sei a história dela, né? Não é errado uma mulher não trabalhar. Ninguém tá falando isso. Até então, o papel da mulher dentro de casa, cuidando de filho, É muito é trabalho. muito trabalho. É outro trabalho. A gente que trabalha fora e tem filho e cuida da casa, sabe como é. Mas assim, foi que nem eu falei, foi a escolha dela. E outra coisa que é nesse ponto, no caso da minha irmã, ela também dizia que o marido dela não impôs nada, mas também, quando chegava em casa, ajudava com os filhos. Que bom. Ajudava já é uma palavra que a gente não pode mais usar, né? Que não é ajuda, é a obrigação do pai e da mãe, criar o filho, educar e tudo mais. Então, eu acho que essa, no meu ponto de vista, é a diferença em muitos casos, porque mesmo que a mulher tenha a escolha ou a situação, né, financeira, ou que seja, faça com que ela não possa trabalhar mais para ficar em casa cuidando do filho, porque uma não tem dinheiro para pagar creche ou o que seja. Eu acho que é importante o homem ver esse papel da mulher. Pô, minha mulher tá em casa cuidando dos filhos, mas não é só porque ela tá em casa cuidando dos filhos, eu não preciso ajudar a educar os meus filhos, a cuidar dos meus filhos. Pelo contrário, eu tenho que estar participando. Então, pra mim, pra mim, essa é uma questão que ainda tem que ser muito falada, porque mesmo que seja uma decisão tomada pelo marido e pela mulher, qual for a decisão, ainda é de obrigação do pai e da mãe educar filho e cuidar da casa. Porque é a família. Todo mundo da família tem um papel. Mas a estrutura não funciona assim, né? Não, mas eu acho que tem que ser falado dessa forma. Estou dizendo, não funciona assim, não vai funcionar. Vai funcionar um dia, vai funcionar, vai funcionar. Até todo mundo começar a falar e mudar a estrutura. Porque realmente existe casos de que homem acha que porque eles trabalham fora e a mulher fica em casa o dia inteiro, uma que elas não fazem nada, né? Fica assistindo televisão o dia inteiro, não sei de onde coçando a periquita. Não precisa nem você estar coçando em a casa. periquita. É essa a palavra que usa. E mesmo a mulher que trabalha fora, ela ainda é a mulher que é cobrada pra chegar em casa E e fazer limpar, as coisas. Cozinhar, limpar, não precisa nem cozinhar. ter filho. Pô, você não me pediu pra te ajudar. Eu falei, maluco, não dá, não precisa pedir. Olha em volta, não é uma coisa que você precisa pedir. Era pra você ter noção de Eu fazer. acho que pra mim é uma coisa tão difícil de entender, porque eu cresci numa casa que era assim. O meu pai e minha mãe sempre trabalhou, meu irmão sempre trabalhou, e eu era a única que só estudava e não trabalhava. E no começo eu não entendia porque que eu só que tinha que limpar a casa enquanto estava todo mundo trabalhando. E aí um dia minha mãe falou pra mim, ela falou, não, você contribui mais em casa porque você tem mais tempo em casa. Então, quando meu pai chegava em casa primeiro que todo mundo, então ele já começava a adiantar a janta. Legal. No final de semana, quando eu comecei a trabalhar e estudar, ninguém mais limpava a casa na semana. Chegava no sábado, eu, meu pai, minha mãe, todo mundo limpando a casa. Coletivo, era né? um coletivo, porque todo mundo tinha. Quem tinha mais tempo, estava em casa primeiro, já começava a adiantar a parada. E eu cresci nessa ideologia, eu casei e é o que eu faço dentro da minha casa. Você aplicou no seu casamento. Então, assim, pra mim é difícil entender uma pessoa falar, mas eu trabalho fora o dia inteiro, eu não tenho que chegar em casa e lavar a louça. A minha mulher tá em casa o dia inteiro, eu chego em casa e tem louça na pia. Como é isso? Mas é uma coisa cultural. Mas você não sabe o que ela fez o dia inteiro, caralho, entendeu? Mas a mulher também, você percebe que ela, quando você chega assim, a gente sempre fala, não repara a casa não. Tu não vê homem fazendo isso. Não repara a casa não, gente. A mulher sempre fala, gente, não repara a casa. Porque a mulher tem aquela obrigação de a casa estar sempre limpa, a casa estar sempre arrumada, a responsabilidade se sempre sente vai. responsável, na verdade, né? Exatamente, cara. É foda. Então, assim, os homens não têm esse peso. Independente do cara ajudar ou não, você nunca vai encontrar um homem que vai abrir a porta da casa dele e usar essa frase, porque é uma estrutura machista. Isso isso é histórico, isso é estrutural. Não tem muito a ver com gender role. Eu tenho a minha experiência nesse sentido é muito diferente aqui nos Estados Unidos e no Brasil. No Brasil, talvez por eu ser de uma cidade pequena, as pessoas têm uma estrutura muito mais conservadora, machista nesse sentido. E
sempre assim, a mulher é que faz tudo e o homem chega em casa e não faz nada. O homem não tira o prato da mesa, ele come, ele levanta e sai, a mulher vem Mas e isso tira. não é só do interior, não. Isso Então, em amiga, qualquer no Rio de lugar. Janeiro, Eu não meu sei, pai é assim. eu não sei assim quão representativo é do resto do país, porque eu falo às vezes isso com umas pessoas que são de outras cidades, elas falam, não, mas isso não acontece. Então, eu não posso dizer com firmeza, sabe, se representa ou não, mas eu imagino que sim. Só que quando eu vim pra cá, por exemplo, uma coisa que eu achei bastante interessante, assim, que eu vi os homens em parque carregando as crianças, você vai em parquinho aqui, você vê pais com as crianças, a família com quem eu trabalhei, o pai chegava, ele começava a cozinhar, entendeu? E eles, assim, um dia um tomava conta, outro dia o outro, daquele jeito deles, mas enfim. E até em casa também, tem dia que eu chego, o Fred já começou a fazer, ele sabe que quinta-feira eu limpo a casa, que eu sou doida com limpeza, quinta-feira eu chego, ele já começou a limpar, entendeu? Aquela coisa, tipo assim, uma coisa que eu não via isso no Brasil, e eu acho que homens americanos, existe machismo nos Estados Unidos, com certeza, mas eu acho que nesse sentido, o americano é um pouco menos machista do que o brasileiro. Existe machismo olha, em todo casamento, pra começar. E tem gente que Casamento sai é do um Brasil negócio com esse conceito e traz aqui para os Estados Unidos, porque eu já vi amiga minha brasileira fazendo prato pro marido. Mentira, amiga. Que eu tenho Verdade, já vi certeza também. que eu tenho certeza que o cara não cresceu com a mãe fazendo prato pra ele, porque americano aqui não faz isso. Mas a minha mãe fez isso com meu marido, com meu ex-marido. Exato, aí você traz a sua cultura Ela machista veio pra dentro cá, de um pro meu ambiente casamento. que não é machista, ou assim, que não existe esse tipo de cultura, de tratamento, aí o cara se acostuma rapidinho. Porque Não, é ele muito bom, né? virava pra mim e ele falava, por que você nunca fez isso pra mim? Que ela chegava, a gente chegava em casa e minha mãe pegava, ele sentava à mesa e ela vinha já com um pratinho, já prontinho pra ele. E ele adorava, né? Ele falou, que maneiro, eu nunca tive isso na minha vida. Depois e tipo, a roupa dele sempre dobrada, impecável, passada com ferro. Gente, eu nunca usei um ferro nos Estados Unidos. Não, eu nunca usei na vida. Na vida eu já usei lá, mas lá no Brasil a gente passa roupa, né? Eu passava a minha roupa. Minha mãe se recusava a passar a minha roupa, porque como mulher era a minha obrigação passar a minha. Mas ela passava a roupa dela, do meu irmão e do meu pai. A minha não, a minha ela fazia um bolinho e botava lá na minha cama pra eu poder passar. Porque era a minha obrigação, eu tinha que saber fazer aquilo pra poder fazer pro meu marido também quando eu fosse casar. Então ela chegava, botava o pratinho pra ele e ele virou pra mim uma hora e falou, cara, por que você nunca fez isso pra mim? Aí eu falei, maluco, você acostuma não que ela vai embora daqui a 45 dias. Acorda pra realidade, que isso não é tua vida. Entendeu? Mas é cultural. Mas você já viu o americano falar que gosta de mulher latina porque latina toma conta do marido? Já ouvi. Já você ouve falar isso. Eu já ouvi vários americanos falarem que eles preferem mulheres latinas do que as americanas. Aí eu pergunto por quê? As mulheres latinas são mais atenciosas. Não, elas são mais atenciosas ao caralho. Elas são mais submissas, gente. Elas são mais não é caring. Tem aquele senso Caring. de servir. Isso, servir o homem. De exatamente. Servir, Mas vamos combinar de que cuidar. a cultura da gente Sim. ainda é muito arraigada nesse conceito. Claro, então, a gente é infelizmente, a machista. gente leva, aí vem a menina pra aqui e traz a má fama junto, né? Ao invés de aumentar, abrir a mente e se transformar na cultura machista, não. Ela traz os velhos hábitos e maus hábitos pra dentro da casa dela. Sim. Mas feminismo pra mim é exatamente o que a gente tava falando. Eu acho que feminismo pra todo mundo depende da situação de maturidade da pessoa. Não tem como a gente querer que feminismo seja a mesma coisa pra todo mundo, porque todo mundo não passa por todas essas situações. Então eu acho que assim, no momento que você quiser pensar a respeito do que é feminismo pra você, fora o que todo mundo já colocou aqui, porque eu também concordo, é que você deveria ter um pouco de empatia, porque talvez você não sofra violência sexual, talvez você não sofra violência doméstica em casa, talvez você não sofra nenhum tipo de discriminação porque você é mulher no trabalho, mas várias outras mulheres, na verdade a maioria das mulheres, sofrem isso. Então, no lugar de dizer que feminismo não é necessário, que feminismo é mimimi, tentar se colocar um pouco no lugar dessas mulheres, ter um pouco de empatia com o que essas mulheres passam. E, por exemplo, eu já passei por várias situações em que eu me coloquei em risco porque eu saía para beber e, infelizmente, apesar de você ser um ser humano, você é uma mulher, se você quiser sair para beber, pode ser uma coisa perigosa, pode ser que alguém queira se aproveitar de você, pode ser que você andando para casa você seja, como é que se diz, seja perseguida por alguém, não sei. Mas, enfim, um homem beber num restaurante, numa festa, é completamente de acordo com a sociedade, ninguém vai mexer com ele porque ele bebeu. Mas se você bebe e você fica um pouco bêbada, as pessoas vão achar que você está vulnerável e que pode mexer com você. Então,
talvez você não tenha passado por uma situação como essa antes, mas se coloca no lugar das outras pessoas. A gente teve um caso aqui de uma mulher que foi julgada porque o Supremo Tribunal queria eleger um cara que teve um problema de abuso sexual na época que ele era adolescente da faculdade. Eu não passei por nada do que aquela mulher passou, mas no momento que eu escutei a história dela, eu me coloquei no lugar dela. Então, eu me senti na obrigação de tentar pensar como é que eu me sentiria se eu fosse ela. E o feminismo é importante para isso. O feminismo ele vai ser aplicado para todas as mulheres em alguma época da vida delas. Pode ser em casa com o marido, pode ser no trabalho, pode ser numa situação violenta que você vivencie. Mas o feminismo é importante porque ele vai aderir todas as mulheres em algum momento da vida delas. Porque, infelizmente, a gente não tem os mesmos direitos. Os direitos estão começando a mudar porque a gente tem o feminismo. Pessoas com ideias e motivos e intuitos de mudar também, porque não é só ter um movimento e falar e não fazer nada, não. Existem mulheres lutando, hoje a gente vê na última eleição o tamanho de o número de mulheres que entraram na política no Brasil e aqui nos Estados Unidos também. Isso é uma vitória. E por que você vê mais hoje mulher sendo mais participativa na política, na sociedade, no trabalho? Porque tá tendo, sim, esse movimento. Foram direitos conquistados. E a gente está acordando pro fato de que, sim, se a gente se unir, se a gente se organizar, se a gente começar a prestar atenção e aplicar na nossa vida. Que tem muita gente que fala, mas você fala, mas o que você faz na sua vida? O que você aplica na sua vida? Não, mas isso é muito importante, porque é muito fácil você no Instagram, você no Facebook, postar um post feminista. Você tá aplicando isso? Quando é que você tá debatendo, você tá lá tentando, quando você ouve um comentário machista, que a gente ouve o tempo inteiro, não só ouve, a gente passa por situações machistas, se você não confronta aquilo, por exemplo, a gente saiu uma sexta-feira passada e a gente tava lá de boa, dançando, eu e a Lana, e o cara veio e falou comigo, eu falei, brother, tô aqui com a minha amiga, tô dançando, mete o pé, beleza, foi falar, aí ele não satisfeito, ele foi falar com a Lana também. Eu tava de costas, Exato. eu tava no meu celular, nem olhando pra cara dele, eu tava. Nem tava falando ele bateu com no meu ombro e fez, oi, tudo bom? E aí, também quero conversar. Em que momento que eu vou ter privacidade numa balada? Não, no mas momento não é que eu o escondi pior. a minha cabeça dentro da bolsa, porque nem pra cara dele eu tava olhando, Não. mas ele se sentiu no direito de bater no meu ombro e dizer assim, oi, tudo bom? Fala aqui comigo, querido, dá licença. E não satisfeito, depois dele ouvir um primeiro não, Ele voltou. A gente voltou pra pista, a gente tava se preparando pra ir embora, eu tô com uma música boa, Lana, vamos dançar essa música, a gente vai depois. A gente lá tentando se divertir, dançando, vem o mesmo maluco, e a gente teve que sair do lugar que a gente tava, pegar nossa bolsa, pegar nosso copo, se deslocar de um lugar onde a gente tava confortável dançando, porque o cara acha que a gente tá ali pra ele. Maluquinho, eu não me arrumei pra você. Eu não tô indo pra night com decote ou sem decote, com saia curta, com saia comprida, pra você. Eu estou indo pra mim, eu quero me divertir. Aquele sábado eu tirei pra mim, pra eu sair com uma amiga. Se eu quisesse ficar contigo, você vai ter meu consentimento no olhar. Eu vou te dar mole, ou vou te dar líquido, eu vou te dar alguma ação, assim, fumaça, quero ficar contigo. Entendeu? Não é o caso. E os homens acham que a gente tá ali pra apreciação deles. É esse que é o problema. Tipo, a gente tem que se locomover de um lugar onde você está sendo incomodada para o maluquinho ter espaço. Quer dizer, eu não tenho acesso. Entendeu? Isso pra mim não é ter acesso. A gente tem que ficar fugindo dos malucos. Vai se fuder, brother. E quando você aborda um homem, que eu, quando era solteira no Brasil, muita gente me chamava de homem, que eu tinha atitude de homem. Eu abordava... Atitude de homem, que é isso, Eli? Explica. Eu abordava o homem que eu tava interessada em ficar, whatever, não sei qual era a minha ideia na época, nem lembro também. A sua ideia era que você tava afim de pegar o cara. Eu tava afim do cara, vou lá chegar nele, né? Dei o sinal, ele não pegou, falei, eu vou lá então. E aí eu chegava e talvez ele não estava atraído à minha pessoa, que é normal, ninguém é obrigado a ser atraído a ninguém. E ao invés de virar e falar, oi, não, colega, de boa, obrigado, tchau. Não. Começa a te xingar. Sai daqui, sua louca, sua feia, não sei o quê. Louca e feia é muito bom, é pior que vai. Ok, porque tudo bem, se você não tá atraído, né, não quer nada comigo, mas não precisa me ofender. Entendeu? Então, assim, tem essa diferença também. Muita. Então, é outra coisa também. Essa mulher... Mas é porque você tomou iniciativa. Exato. E homem não gosta de mulher que toma iniciativa. Não. Homem gosta de mulher submissa, caladinha, quietinha no cantinho dela. É atraente até o ponto
até um certo ponto pra eles. Eles gostam de mulheres pra frente, de mulher que expõe porque a ideia. Nossa, que atraente que essa mulher é. Só no papel. Só ali, porque conviver com uma mulher que tem opinião própria, que fala por ela mesma, e se que sente empoderada, né? que expõe a ideia dela, indiferente do que o Incomoda. homem pensa, chega a um certo ponto que, dependendo do homem, aquilo não é mais atraente pra ele. Eu acho que a gente tá fazendo muita generalização aqui, gente, porque... Também. Assim, não, sério, porque eu penso assim, do mesmo jeito que você tá dançando, você não quer que uma pessoa chegue e se aproxime de você, vai ter mulher que ela é muito quieta, Descarada introvertida, ela prefere que o cara venha até ela, entendeu? Mas ela ela vai dar um olhar, amiga. Ela vai dar um pelo menos consentimento. você olha pra cara da pessoa. Eu nem pra Exato. cara dele tava olhando. Não, eu não tô dizendo no caso de vocês exatamente, tô falando, eu não tava lá pra ver. Eu tô dizendo assim, então assim, muitas vezes as pessoas perdem a noção, tipo, eu não sei se aquela mina olhou aqui porque tá afim de mim, ou tá olhando porque, ou tá com vergonha, entendeu? Isso é questão assim, uma pessoa chegar e falar com você, não custa nada, pra ser bem sincera, falar assim, não tô afim, ser Sim, mas foi o que a gente educada fez, né? e virar pra lá, exatamente. entendeu? Porque tem muito disso também, que mulher chega um cara, o cara fala com ela, manda, já vi muitas amigas pegar e xingar, falar coisa, o cara só chegou e falou oi, boa noite, entendeu? E se você chegasse no cara, você também não ia querer que o cara chegasse e falasse por isso pra você. Então, tipo assim, a gente tem que se botar Eu um acho pouco que no não lugar é isso das que a gente tá pessoas. falando. Porque Não, foi o que eu falei. Aí também é um Não, pouco não. de falta de educação, né? Mas não, o que a gente tá falando é que o homem se sente Na posição. na posição de falar com você em qualquer lugar, mesmo você não dando sinal, mesmo você estando na sua área de conforto. Porque, ok, a pessoa pode vir falar comigo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Mas quando você tá numa balada que as pessoas estão dançando e que você não tá olhando pra cara da pessoa e chega um cara por trás de você, Gente, não precisa ser isso aí balada. não tem nada a ver, amiga. Tá Isso errado. acontece no ponto de Não, ônibus, mas- isso acontece dentro do transporte público, isso acontece no trabalho, isso acontece com um Sai churrasco minha com teu vida inteira, tio. desde que Isso que eu desde tô que eu tenho falando. 12 anos de idade. Maluco. Uma coisa é você tá num lugar onde você tá querendo paquerar e você é tímida, e você quer que a Exato. pessoa venha falar com você. E outra coisa é quando você tá num lugar em que você não quer que a pessoa, que você não tá dando atenção, e chega de repente uma pessoa do nada, querendo atenção e que você dê atenção. Não, e toda Assim, mulher já fui passou xingada por também, isso. de dizer assim, ó, não tô afim de dançar. Ai, puta, tá fazendo o que então aqui? Eu aqui não quero dançar Teve uma contigo, menina- vagabunda. Essas teve uma coisas. Mas menina aí você tá hoje- falando de um cara machista. Pode ser que uma Mas a pessoa maioria dos homens são totalmente. assim, amiga. Você pode ser uma pessoa totalmente sem que não pega social cues, eu não sei falar isso em português. Como é que Não é? pega dica social, uma pessoa meio sem noção, que chega em você achando, vou ali conversar com as meninas ali, vou me enfiar no meio Mas da é uma conversa e eu estrutura faço amiga. machista, Graça. Não, velho. Não, Já eu fui tô falando tanto- assim, já fui eu acho tanto que tem assim, casos e casos, sabe? Tem casos e casos. Então você falar assim, fulano não pode se aproximar, chegar. Então, tipo, o que a Não, gente não vai é fazer? isso. Ninguém Pode disse se aproximar, isso. eu acho que tem uma coisa consentimento. Não é você, não é o cara chegar e falar assim, posso conversar com você? Não é isso. Todo mundo aqui já foi pra baladinha com 18 anos, já ficou de olho no paquerinha e já deu mole. Todo mundo aqui já deu mole pro e também cara. já fiquei numa E balada muito- em que eu não tava dando mole. A E pessoa chegou um cara bacaninha. Ok, sem problema. Até Ok. porque você já foi num forró. Mas, gente, Forró é exatamente Já. isso. Feira Você dos Paraíba, que é bem Dependendo ofensivo, do desculpa, forró mas que é o vo- nome da feira no Rio de Janeiro. horrível. dependendo do forró, vou dar um exemplo muito claro, assim. Dependendo do forró que você vai, as pessoas vão chegar pra dançar com você, mesmo você não olhar pra cara delas. Se você estiver dançando sozinho, o cara vai chegar e vai perguntar assim, quer dançar? Porque tá parecendo que você quer dançar. Mas isso a é gente ok. tá no forró, tá todo mundo dançando, e forró se dança junto. Quer dançar? Aí você diz sim ou não. Vai lá ou não vai? Mas aquilo ali você tá no forró, você tá numa situação que as pessoas vão dançar com você, entendeu? Mas você tá numa situação que você não tá olhando pro cara, que não tem nenhum contato, eu acho que, na minha opinião, né? Cada um tem a sua opinião. Eu Mas acho não é que opinião, desculpa, amiga. Vou só falar um negócio. Depois do não, tudo é assédio. Não, mas a gente Depois tá falando do não, tudo é estamos falando assédio. de antes do não. A gente Sim, tá falando de mas a antes do questão não. é, o cara não chega pra você e fala assim, quando você está em uma night, tem um maluquinho que talvez vai ser mega educado e fala assim, olha, você é muito bonita, gostaria de dançar? Beleza, mas não é assim que acontece. O cara já aqui nos Estados Unidos, principalmente, o maluquinho chega grinding. Pra quem não sabe o que é grinding, Então contextualiza. Beleza. Porque quando você fala, tô ali, o cara chegou, Mas, então amiga, o cara assim que chegou. acontece. a gente vai falar. conceitualizou, a gente A até gente disse que falou, falou a gente não, explicou a e ele ainda história. voltou a segunda A gente vez. falou pro cara assim, não, Terceira a vez. gente não quer dançar com você, a gente não quer conversar com você. O cara voltou, essa era a história. A questão não, é o mas cara eu não tô mais falando chegar. da história, tô falando quando vocês deram continuidade à história. Vocês estão falando que eu não olhei pra uma pessoa, a pessoa não pode
voltar vir falar comigo, entendeu? Eu acho Não, isso acho que se a assim, pessoa já falou comigo, recebeu ou não, ela não tem que voltar. Não, mas eu tô dizendo antes da pessoa. Se você não tá olhando pra uma pessoa que seja, você tá ali sem olhar, e a pessoa chega e começa a conversar com você, não é uma coisa horrorosa, entendeu? Você pode falar pra pessoa, não tô afim, não, dá Não, mas licença. sim, se a eu pessoa concordo. voltar a ser grossa com você, então a pessoa Mas muitas vezes o cara grosseira. não é nem grosso. A questão é que o cara volta depois de você ter falado não pra ele. E o Então, cara aí eu insiste. concordo, daí tudo bem. Pelo menos eu estava falando na E insistência. foi isso que aconteceu, Foi isso que exatamente. aconteceu. A insistência. Porque se eu tô afim de pegar o maluco, ele vai saber na hora. Eu dou mole, eu dou líquido, eu tô afim de te pegar, tu vai saber. Agora, se eu já falei, não, maluco, mete o pé, não volta, não quero, não vai me pegar, não vou te pegar, para de me encher a porra do E saco. é isso foi do jeito que eu Essa vou que é a dizer. questão. A Ah, da daí não tem insistência como discordar. é tudo tipo bem. assim, o que é que faz com que uma pessoa se sinta no entitled, uma pessoa se sinta Na posição. na posição de fazer minha isso. filha, Por quê? você tá ali pra porque ele, ele né? é homem. Exatamente. E porque ele acha que ele não vai perder nada e que ele vai Exato. tentar de novo até Só ele pra dar um conseguir. outro exemplo, a gente foi rapidinho, eu vou falar em 2 segundos. Nós fomos pro Brazilian Day, não foi Brazilian Day o nome daquilo? Em Nova York, Baiana, não lembrei o nome dele. Baiana System tava lá, tava todo mundo dançando, a galera no verão, roupa curta, mulherada se acabando, todo mundo dançando pra caramba. Não teve um otário que chegou na gente, sabe por quê? Porque a galera tava ali curtindo o som. Eu não interagi, eu não te dei uma trocada de olhar. Eu tô ali pra dançar com as minhas amigas. As pessoas entenderam que eu estava ali pra dançar com as minhas amigas. Existe uma coisa diferente. Se eu tivesse visto um cara gatinho, maluco, uma mulher quando tá afim do homem, ela vai olhar pra aquele cara, ela vai dar mole. Então, assim, pra mim aquele dia foi libertador. Não deveria, tipo assim, não é que eu não deveria sentir libertador, mas foi libertador porque é dificilmente que eu vou sair com uma amiga e eu vou ter uma situação livre dessas. Que eu vou estar só dançando com a minha amiga e vou estar lá na vibe, não sei o quê, e não vem um cara chato me encher o saco. Entendeu? Isso é uma coisa que é renovadora pra mulher. Não existe muito isso, né? O que é o feminismo? Desculpa, gente, aí ele tá falando assim, fala do que é o feminismo pra você. Vou falar aqui que é o feminismo. Gente, então... A gente tem um schedule, então a gente tem uma agenda Aí aqui, ele é a sabe? pessoa, é Aqui- diretora. A gente tem que manter a rédea nas pessoas aqui, porque senão as conversas, a gente fica aqui 3 Não horas, para. gente, Mas falar conversando. sobre feminismo, desculpa, Didi, porque Não, tem não, várias é. cordinhas que vão Não, eu puxando acho, uma eu outra. acho é importante difícil. tudo isso É que a gente difícil. acabou de falar. Eu acho que tem que fazer as anotações É o aí, Capitão pra Planeta. que um episódio a gente só fale de situações Festinha. desse tipo. Prego entendeu? na festinha. Porra, prega na festa. Aí, gente, ó. Mande, por Tá favor. vendo? A gente já tem outra ideia. Já temos outra ideia, Próximo mas, episódio. por favor. Mas vamos voltar na O nossa que é o agenda. feminismo pra mim? É isso que a pergunta, Eli, a diretora É. do programa. Nha, O nha, que é o nha. feminismo para mim? Então, gente, É liberdade. Verdade. Mas assim, o Acho que feminismo... você já respondeu, na verdade. Mas eu vou falar rápido. Mas é. Então eu vou falar como é que eu me descobri feminista. Posso falar Pode. isso? Porque assim, eu Só acho... sem digressões. O que é desgraça? O que é essa palavra aí, Graça? O Nossa. que é essa palavra aí que eu não Agora entendi vai. nada? Tá bom, Importância... Ok. Olha, olhando os negócios aqui, mas tudo bem. Eu me descobri feminista, eu acho que eu sempre tive atitudes feministas, mas eu não sabia que era feminista, da mesma forma que eu não me identificava negra, porque no Brasil é muito ruim ser negro, né? Então, assim, eu nunca me identifiquei, enfim. Eu tive um filho, um menino, e eu acho que as mulheres, elas se descobrem feministas em 2 pontos da vida dela. Talvez, né? Quando elas acordam pra Matrix. Ou elas se descobrem feministas quando elas viram mães de meninos ou meninas, ou elas se descobrem feministas quando elas falam que não querem ter filhos. Não quer ter filho porque a sociedade vai massacrar essa mulher que não quer procriar. Eu fui o contrário, eu tive o meu filho e eu comecei a ter uma preocupação muito grande. Na verdade, eu tive um alívio, eu descobri o que eu ia ter, eu passei a minha gravidez inteira sem descobrir o sexo do meu filho, eu queria ter uma surpresa. E eu lembro que eu ficava assim, pedindo pro universo, pra mãe natureza, pro pai do universo, pra deusa, ficava pedindo, pelo amor de Deus, manda esse menino com peru, manda um menino, não quero uma menina não, porque eu ficava pensando em tudo que eu já tinha passado como mulher, e eu não queria ter uma filha, ter toda a preocupação de ter uma menina e educar ela numa sociedade machista, porque eu sou machista. Eu tenho muitas atitudes machistas, eu ainda tenho muito pensamento machista, porque a gente foi criado nessa estrutura, né? Enfim, e eu me descobri feminista, mãe, e vendo como é a minha interação com o meu filho e com o meu ex-marido. E quando eu percebi que o meu ex-marido colocava muita pressão em cima de mim, porque a mãe ela carrega um mito, né? De ser perfeita, de ser a cuidadora, de ser, né? Tem muita romantização dentro da maternidade, e eu ficava assim, gente, eu tô muito perdida aqui. E eu queria um apoio do meu ex-marido que eu não tinha.
E aí Só eu pra comecei... dar um kill Claro. rapidinho, a gente tem um episódio sobre isso, sobre ser mãe ou não. Checa Verdade! lá na nossa lista de episódios, tá? Verdade, A gente gente. aborda Não quero bastante ser esse mãe. assunto. E daí, né? É. Porque eu sou a única mãe aqui do grupo, pra quem não sabe, Eli, a Lana e Graça não têm filhos. A Eli tem um enteado, que ela cuida com muito amor e carinho, da mesma forma que eu cuido do meu filho. Mas, enfim, foi uma escolha minha ser mãe. E eu me descobri feminista, assim. E eu tento aplicar o feminismo na minha vida todos os dias. Mas, de uma certa forma, eu também não aplico. Porque, às vezes, eu escuto um comentário machista... Ou eu vou no meu Facebook, tem uma pessoa querida que eu adoro, e aí a pessoa faz um comentário machista, nem muitas vezes eu rebato aquilo. Eu acho que pra gente conseguir quebrar essa estrutura machista, a gente precisa pôr em prática. E eu tô tentando fazer isso todos os dias. Então, pra mim, o feminismo, além de ser uma coisa que é muito teórica, eu acho que é muito teórico ainda na minha vida, eu tô tentando colocar em prática. Quando eu tento colocar em prática, eu vou receber duas atitudes, geralmente. Ou eu vou ser a feminazi, pra minha família inteira eu sou feminazi, tá, gente? Eu sou a pessoa que reclama muito, eu sou uma mulher que nunca vai dar certo com um homem, e porque eu tenho as minhas posições feministas. E é isso, mas, enfim, não sei, eu até me perdi o que eu tava falando aqui. E a segunda reação... A segunda, o quê? A segunda... Seriam duas reações, se São você duas aplicasse reações. o feminismo. Você aplica ou você enfrenta como feminazi, que as pessoas vão te ver como Bate de feminazi. frente. Ou você se aceita e você começa a ver, tipo, não, essa é a minha posição, eu não tenho que aceitar estrutura nenhuma, a gente não tá no século XVII, entendeu? Eu não tenho que romantizar porra de maternidade nenhuma, eu tenho que lembrar que eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou trabalhadora, e é isso. E eu queria só abordar uma coisa, assim, muito rápida, e que, na verdade, eu acho que não precisa ser abordado rápido, né? É difícil falar disso, sobre o feminismo negro. Acho que não é difícil, é um tema muito vasto. É um tema muito vasto. Então eu vou falar assim, vou falar de uma forma muito pequenininha, pequena mesmo, me desculpe por abordar de uma forma tão por cima, superficial. O feminismo negro, né? As mulheres negras são as mulheres mais objetificadas no Brasil. Não vou falar no mundo porque realmente eu não posso falar, mas no Brasil Quando a gente vende a mulher brasileira para os outros países, a gente vende o carnaval. E o carnaval vem da mulher mulata, eu sou mulata, né? Vamos dizer assim, é um termo bem pejorativo. E todo mundo espera que essa mulher seja sambista, que essa mulher esteja com o corpo perfeito, que essa mulher só nasceu para rebolar a bunda. E além do feminismo, existe o feminismo negro, onde as mulheres negras elas sofrem racismo. As mulheres negras, elas geralmente elas estão numa classe social que é bem inferior à das mulheres brancas, então é muito delicado você abordar esse assunto, e eu só quero dizer que são as mulheres que mais sofrem, são as mulheres que mais morrem, né, que mais sofrem violência doméstica, e são as mulheres que mais precisam ser empoderadas. O feminismo negro, ele não pode ser esquecido dentro do feminismo, e eu acho que às vezes, muitas vezes a gente esquece de falar sobre esse assunto, e ele deveria ser debatido. Mas foi por isso que surgiu, assim, esse termo de feminismo negro, porque as mulheres negras não se sentiam incluídas e representadas pelo próprio feminismo. Como tem outros atos políticos e também outros movimentos políticos que não são do feminismo, mas assim, de outras situações que excluem algumas pessoas, e acho que foi isso que aconteceu, né? Por isso que... Com certeza. Assim, é uma situação difícil porque a gente não deveria dividir, né, o feminismo. Não deveria, a gente não deveria existir essa diferença. Deveria ser todo mundo junto, fazendo em prol do mesmo sentido. Mas a verdade é que por causa dessas situações econômicas e sociais, né? existe uma discriminação, né, muito maior. E se a gente para e pensa, a primeira negra a receber um Emmy foi a Viola Davis, em 2016. Então, assim, é uma coisa assim que minorias, por isso que a gente chama de minorias, elas não são representadas, né? Quando você vê um desenho da Disney que tem uma princesa negra, eu nunca assisti, não sei se existe hoje em dia, eu nunca vi uma princesa negra como principal. Tem duas ou três. Eu nunca tem assisti. uma mistura, né? Agora sim. Mas também é recente, né? Recente, porque são coisas formiguinhas, as né? As principais princesas da Disney, né? Que seria a Cinderela, a... Oprimida, continua. A Branca de Neve. Bela e a Fera, oprimida. Todas oprimidas. São todas brancas. São todas brancas. E oprimida, gente. Se você para e pensa na história, a pior pra mim é a da Pequena Sereia. A Pequena Sereia, pra ela... Não assistam, por favor, se você tem filha. E nem com filhos. Porque a Pequena Sereia, pra ela é uma menina livre. Ela não obedece nem o pai.
Mas aí ela passa, porque ela se apaixona pelo príncipe, ela abre mão da voz. Então é você ficar naquele lugar de calada. Fica calada, quietinha, que é bom que tu fica aí. E a gente passa ainda essa mensagem para as mulheres. Porque, por exemplo, quantas vezes... Para as meninas, em novela... Eu lembro, tipo, de várias situações. Um homem que trai. Pô, mas ele é um bom pai. O cara te traiu, Tem sempre brother. uma justificativa. Tem sempre uma justificativa pro homem. Até 1940, o homem podia matar a mulher quando ela traía ele. Era estrutural, entendeu? O machismo, ele vem de lá de trás, entendeu? Então, assim... tipo, a Bela e a Fera. É a mesma coisa. A menina casa com um ogro porque o cara vai virar um príncipe. Não existe. Você casou com outro, vai ter um ogro. Ninguém vai mudar o ogro pro príncipe, gente. Então, assim, são conceitos que a gente precisa quebrar. E se a gente não quebra, a gente vai viver... Eu vou ter o meu filho. Nunca vai ter fim Nunca isso, vai ter, velho. mas demora pra ter... Uma amiga, se você... Vamos voltar pro feminismo negro. São minorias. A mesma coisa com trans. É Eles o não que eu são, queria dizer. Quando não houve são toda... representados. Exatamente. Quando houve toda a revolução homossexual, eles não queriam incluir os trans. Não. Porque existia um preconceito. Não que as feministas estão querendo excluir as negras ou o feminismo negro, não é isso. Mas ele não é tão visível. Continua a mulher negra sofrendo mais discriminação do que qualquer outra mulher. Porque ela é mais objetificada, ela é mais tratada, ela é mais sexual. Eu juro por Deus, o elogio que eu mais recebo é que eu sou sexy. Eu sou sexy. Meu Tipo, marido o essa tempo semana inteiro. disse assim, esse batom é sexy. Eu disse, o batom não é sexy, o batom é pretty. O batom é bonito, o batom não é sexy. Eu que faço ficar sexy. Exatamente. Porque eu uso em mim. E mesmo É a assim, mesma Mas ele não tem disse, nada errado em ser Não. sexy. Mas eu acho que é o jeito que as pessoas elogiam também. Mas é que é o adjetivo. Sexo é uma coisa também que é bonito, que evoca chama atenção. Eles Mas chamam as de negras sexo. são Você não consideradas pode sempre falar, sexy. por exemplo, pra mim, alguém fala assim, nossa, sua blusa Sexy. ficou bonito em você. Mas se você dizer ao contrário, nossa, você faz esse suéter ficar muito bonito em você. O suéter é igual pra todo mundo. Entendeu? Pode vestir bem em mim, vestir bem na outra pessoa, mas é você, traz o melhor de você. Mas o que eu tô querendo dizer, por Entendeu? exemplo, assim, você coloca um batom vermelho, meu batom era vermelho. Por que é que agora eu tô sexy com batom vermelho? Eu tô bonita com batom vermelho. Não é porque eu tô com batom vermelho que agora eu tô muito mais sexual porque é um batom vermelho da cor vermelha. Isso tá já na cabeça das pessoas, que batom Cabeça não, é vermelho... biológico também. A cor vermelho, vermelha eu ia falar isso biológica. agora. Ela Mas chama... o adjetivo sexy, por que tem que ser relacionado com sexo? Porque por mais que as pessoas falam que sexy é bonito, mas a palavra vem do sexo. Até porque eu já tive um Eu acho namorado que que eu sexy- estava com batom vermelho e eu tinha 16 anos e o cara, que porra desse batom é esse? Ele tirou o batom de mim. Sexy em português ele é muito mais relacionado a sexo do que sexy em inglês. Sexy em inglês é uma coisa assim, mesma coisa de hot, de uma coisa que chama atenção. Gostosa. Tipo, não... A palavra ainda... não vem de sexo? Não, eu tô dizendo assim Não, que ele tem uma o contexto. conotação muito menos sexual. Eu não gosto do que quando me chamam de em sexy. português. Eu sinceramente não gosto. Pra você ver Não é que eu não gostei eu achei curioso, entendeu? Por que vermelho? Por que o batom vermelho Você Porque é deixa a mulher considerado sexy? vulgar, amiga. Porque- Vermelho é considerado uma cor vulgar Não, eu na sei. mulher. Totalmente. Porque é ridículo, porque não tem nada a Não ver. É tem uma nada a ver. cor. Mas eu ia Não falar tem isso nada a ver. agora. Quando eu era mais nova, eu fazia minha unha, eu nunca passava vermelho porque É eu achava mesmo? cor de puta. Tá vendo? Na minha cabeça. Mas por que que eu Estrutural. tinha... exatamente. Por que que eu tinha essa imagem? O vermelho representava essa questão. Ah, a mulher tá procurando. Mas o vermelho até a mulher hoje tá é buscando. considerado uma cor Mas a mais gente pura. usa científico, vermelho. gente, científico. Se Quando você a gente tá colocar- A ciência também menstruada. evolui, né, Graça? Se a gente for porque pensar só em não- ciência, não, Aristóteles não, achava que a gente eu era tô um sexo dizendo- único. Eu tô falando de biologia. Quando você tá, por exemplo, se sentindo sexualmente atraído e tal, Você a põe cor da vermelha. sua boca muda, a cor da sua bochecha muda, fica tudo mais avermelhada. Rosada. Então, Ah, tudo bem, mas o então problema é sexualizar isso, né? Isso, Exato. isso assim, como se ligasse uma coisinha no cérebro da pessoa e então ela vê vermelho, é o que liga na cabeça dela. quase entendeu? de E eu também Então ouvi não dizer é que só vermelho uma dá questão. fome, em questão científica. Por isso que o McDonald's tem aquele M grandão vermelho, porque dá fome. Não é? E muitos homens Laranja falam, dá e fome. muitos homens também falam assim, quando eles querem pegar a mulher aqui nos Estados Unidos, I'm hungry. Os Ah, homens é, usam essa expressão tô aqui nos com Estados Unidos. fome, Eu tô com é. fome. Vai se fuder que eu não sou Big Mac. Entendeu? Eles falam esse negócio, I'm hungry Eles for a falam, pie, I'm né? hungry. Tô com fome, I'm tô hungry. com fome por uma torta. Eu não entendi. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei, quê? É, exatamente. I'm Eles hungry usam for a muito pie. isso. Gente, porque a menino Grace, vermelho- ela demora um pouquinho pra pegar
Eu demorei, porque eu não entendi. I'm hungry for a pie. Ela demora mesmo. A gente já teve outras conversas É porque a Graça é taurina. na qual a gente falava certas coisas, ela ficava olhando pra gente com aquela cara de ponto de interrogação. Coitada, acho que ela não entende nada do meu dialeto. Não, vocês usam os dialetos que eu não tô There we go. acostumada, de verdade. Vocês usam umas expressões que pra mim, assim, tipo, tá bom, então. Eu não, qual Então é, você tem que maluco? começar a usar as expressões suas pra gente se familiarizar Então, também. verdade. então, tipo, eu não vou falar das minhas expressões. As minhas expressões são caipiras, gente. Eu não já conheço ouvi. as expressões que vocês usam. Eu já ouvi a expressão tua. Eu tô lembrando, rancharia. Não, rancharia é o nome mesmo do lugar. É a cidade que a pessoa nasceu, pronto. Tô por fora. Mas enfim, gente, voltando pra questão do feminismo negro, pra terminar aqui era isso, porque a gente precisa olhar o feminismo negro como uma coisa incluída dentro do feminismo, porque a gente só vai dar acesso para essas mulheres e criar oportunidades para essas mulheres quando todas nós entendermos o que é o feminismo negro. Não é que você seja racista quando você não entende. Eu acredito que muitas mulheres realmente não conseguem observar como mulheres brancas, entender o que é ter uma pele negra, o que é ser objetificada pelo tom da sua pele. E essas mulheres estão em condições sociais muito inferiores às das mulheres brancas em todos os sentidos. Né? Temos que ter respeito. Eu queria também ressaltar da importância do feminismo a Lei Maria da Penha, que foi aprovada em 2006, o que significa que pessoas que maltratavam familiares, não precisa ser só o marido, pode ser um familiar, eles agora podem ser presos, virou crime de fato, violência doméstica, né? Só em 2006, tá, galera? Maria da Penha teve que quase morrer para poder essa lei ser passada. E a lei do feminicídio em 2015, que também é muito importante para o feminismo, porque foi algo que foi batalhado. Quando a Dilma era presidente, só para falar que era uma mulher que era presidente, quando essa lei entrou em... Como é que chama aí a palavra, gente? Em vigor. E Obrigada, que foi Graça. qualificado que era crime hediondo matar uma mulher. E a diferença do feminicídio para um crime para um homicídio é de que se você morre por um assalto, ou se você morre por um crime que seja, mas não relacionado ao fato da sua ligação com o seu algoz, aí é considerado um crime, um homicídio. Mas o feminicídio, ele está diretamente ligado ao fato da pessoa lhe conhecer, da pessoa ter um relacionamento com você, de você ser diretamente ligado àquela pessoa, através de família, mais... Aquela pessoa não, aquele homem. Principalmente, Tem que ser exatamente. Um homem. E tem que ser um homem Deixa eu contra uma perguntar mulher. agora, porque foi um dos comentários que eu vi no Instagram do pessoal que eu achei um ponto interessante. Se é uma mulher, então, um casal de lésbica que matar outra mulher, não é considerado feminicídio? Eu não sei. Não sei. Boa pergunta. Porque ele fez um comentário que eu pedi. Eu acho que é mais considerado os passional. dados. Passional não, que não existe mais, né? O passional foi quebrado. Ou é homicídio, é feminicídio. Mas deve ser um homicídio, né? É um Eu homicídio, acho que eu acho. entra como homicídio, porque eu acho que a questão do feminicídio é voltado da diferença mesmo do sexo, do homem. Mas porque normalmente o feminicídio está relacionado ao seu relacionamento pessoal com a pessoa que te matou. Então, basicamente, é uma violência doméstica. Inclusive, quando eles tentam até explicar de uma forma bem simples a diferença entre homicídio e feminicídio, é que feminicídio é uma violência doméstica, você dentro da sua casa. Se for um casal de lésbica e uma lésbica assassinar a mulher, então deixa de ser... Eu acho Mas que mesmo- na lei... mesmo eu não se- sei. Eu acho que na lei por si não aborda isso, porque até então o casamento Vamos do olhar. mesmo sexo Mas eu acho talvez que tem ainda a ver não... com as estatísticas, porque eu queria ler um negócio aqui rápido. Olha só, Porque- a cada 17 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. A cada 30 minutos, alguém sofre uma violência psicológica. A cada 3 horas, uma mulher está em cárcere privado. A cada 8 dias... em toda semana existem 8 casos de violência contra a mulher que são como é que chama? Quando você vai na delegacia, quando você faz uma denúncia, existem queixas. Existem 8 casos por dia e 33 mulheres são mortas por semana. Eu acho que o feminicídio existiu por causa desses números. A gente não tá falando isso. E a questão é assim, quando a gente fala, muita gente questionou um post nosso no Instagram sobre feminicídio. Teve uma menina lá que ela debateu muito em cima. Mas por que não tá falando dos homens, sobre o homicídio e tal? Não. Mesmo o homicídio, quem está matando mais, independente de ser um assalto, de ser latrocínio, de ser homicídio, são os homens. Não é uma mulher que está lá chegando e está assaltando. Existe. Então, mas os números são incomparáveis. Você não consegue fazer uma comparação. Então, assim,
Talvez seja feminicídio o exemplo que você deu. Desculpa. Talvez, amiga. não, talvez, deve ser, mas eu não Porque não sei. diz assim, a nova lei alterou o Código Penal para incluir mais uma modalidade de homicídio qualificado, o feminicídio, quando o crime for praticado contra a mulher por razão de condição de sexo feminino. Não tem Então, dizendo deve nada ser que seja por homem. Exatamente, é isso mesmo. É porque eu tem a ia ver com comentar. posse, né? Porque assim, sempre é um ex-marido, um ex-namorado, um marido, um namorado, um parceiro, ex-parceiro. que tá Violência matando. doméstica Quando e você coloca familiar. parceiro e parceira, É, eu acho que entra no entra no mesmo. feminicídio, né? Eu acho que seria, Isso que não sei, mas Isso eu que eu ia acho que é perguntar, porque feminicídio. a gente ouve muito falar sobre violência doméstica cometida por homem, e aí foi um cara desse mesmo cara no Instagram, ele fez esse comentário, então eu fui procurar, né, porque eu não conhecia os dados, eu fui olhar e existe estudo, mas isso é em Portugal, não no Brasil, dizendo que índice de violência doméstica, não homicídio, entre casal lésbico é maior do que entre casal heterossexual. É mesmo? Mas isso é uma dado em Portugal. estatística de Portugal, não brasileira, e não é de assassinato, é agressão. Então, assim, isso é uma coisa que a gente não pensa a respeito. A lei do feminicídio é isso mesmo, é um crime cometido pelo simples fato de Dela você ser ser mulher. mulher. Então, entra assim nessa Não, e ser questão. tem que ser uma pessoa relacionada com você Então sexualmente, entra né? nos julgos Tem da que ser lei, um entra. ex-marido, um ex-parceiro. É um crime de um ódio. Se tiver um Até a advogado lésbica, ouvindo aí, por faz favor, explica pra nós. E outra coisa que eu queria falar, que é uma coisa que o feminicídio ele é muito falho ainda, por mais que exista essa lei, as pessoas só pegam de 3 meses a 3 anos. E isso é uma coisa, como é que você pode tirar a vida de uma pessoa e essa ser a sua punição? E outra coisa, existem países como o Egito, que ainda se você mata a sua mulher por traição, por qualquer motivo que eles chamam de, como é que chama? Eles chamam de lei da honra, né? Um negócio assim. E ainda é ok. Que ainda você é por foi lei, desonrado. que você foi desonrado, então foi ok pra você matar aquela pessoa. Sharia law, não é isso? Eu acho que não sei o nome, enfim. Mas é isso que eu tô falando, assim, a lei existe, ok, foi um progresso, mas a punição ainda é muito escrota. A punição de 3 meses a 3 anos, tipo, Não, é pelo amor ridículo. de Deus, gente, pelo amor de Deus. É uma vida que você E tirou. eu acho que muita gente ainda, seja feminicídio ou homicídio, ainda existe muito jeito de manusear ali, né? Advogado sabe do que eu tô falando. Não, mas tem a ver com o feminismo. Não, sim, mas eu falo assim, indiferente de ter lei ou não, ainda existem pessoas que procuram justificativas pro crime para tentar diminuir a pena, para tentar nem ser punido de uma forma ou de outra. Então, no feminicídio você vê isso ainda mais. Você vê homem falando: ah, mas eu matei porque ela me traiu. Mas não te dá o direito de fazer isso. Dava até 1940 não no tem, Brasil. não existe isso. Então o feminicídio é muito visto na questão de quando a mulher é vista como propriedade, como se o homem controlasse, né, ou a mulher, no caso, se é a diminuição parceira. do gênero. Diminuição do gênero. Então, assim, não tem como você comparar o feminicídio com o homicídio hoje mais, porque já tá bem dividido. É um crime contra a mulher. Não tem no Só Brasil, pelo né? Mas Sim, olha é só, fato. esse aqui explica um pouco da no questão da Brasil. condenação. Há circunstâncias que a pena do feminicídio pode ser aumentada 1/3. Se a pessoa for condenada a 15 anos de prisão e a situação do crime se encaixa em um dos motivos abaixo, terá 1/3 da pena acrescida ao tempo de reclusão. Ou seja, se ela é 1/3 em cima do que ela for condenada, o crime de feminicídio. Então pode variar quanto tempo a pessoa vai levar presa, né? E gente, só pra é que a gente tá falando, a gente acabou focando muito em feminicídio, o programa é sobre feminismo, né? Mas a gente acabou entrando ali por quê? Porque é isso, porque as mulheres estão morrendo. E a questão é que o feminicídio, no meu ponto de vista, é uma estrutura histórica e social. Vem de lá de trás. O capitalismo, na minha opinião, ele tem muita contribuição para isso. O capitalismo, ele veio para favorecer o homem, não a mulher. Porque a gente não tinha nem direito a ser gente. A gente não podia votar. A gente não podia ser nada. A gente teve que lutar. Para cada espaço que hoje existem mulheres, foi através de muita luta. Então, assim, isso é o feminismo, entendeu? Então, assim, a gente ainda tá em passo de formiga, porque a gente ainda morre, a punição ainda é muito leve para os homens que estão matando mulheres. Os homens ainda vêm, tipo, eles... Tem um cara que era um professor, que ele matou uma advogada, foi muito famoso. Ele jogou a mulher do prédio, mas a mulher já estava morta. Sim, no Brasil? No Brasil. E esse cara, ele começou a agredir essa mulher dentro do carro. E aí ele foi pro elevador e as imagens pegaram.
E, enfim, eu só queria dizer que vocês viram que esse time card eu perco o meu processo aqui. Mas enfim, eu queria voltar pro feminismo. E o feminismo ainda é um movimento que ele tá crescendo, mas é um movimento ainda muito devagar. Porque tem muita mulher que votou no Bolsonaro, por exemplo, que apoia o Bolsonaro. Não tô falando que elas estão erradas ou não, porque o Brasil é um país racista, o Brasil é um país machista. A gente cresceu naquela cultura. Então, assim, pra gente poder mudar, a gente precisa quebrar a estrutura, a gente precisa protestar. Enquanto a gente aceitar, é estrutural, o cara se comporta assim porque o cara nasceu em outra época. Não, brother. Não tá legal. O Silvio Santos é um... Desculpa, Graça, mas o Silvio Santos é um cara mega eu acho as escroto. coisas que ele faz super escrotas. Você tá falando como se eu tivesse... Sim, não, mas... O que eu tô querendo dizer é que você não entende a consegue estrutura. mudar. Você não consegue mudar a cabeça de uma pessoa com quase 90 anos, que ele tem 90 anos vivendo aquilo. Tem coisa que a gente começou a fazer com 20, que é difícil mudar agora. Se você quiser porque fazer. tem uma estrutura Entendeu? Então machista. imagina uma pessoa que viveu 80 anos com aquela mentalidade, você não muda assim. Sim, mas não é questão de querer mudar ele, é questão de Não, apontar não, o erro sim. dele e falar, maluco, tu é escroto. Ué, não, é Então, claro, você parar pode de- apontar, agora esperar que Ele ele pede mude. desculpa por essas merdas que ele fala. menina, ele acha que é Não, ele normal nem- falar ele- isso. Acho que ele nem lê o jornal das coisas que o povo fala dele. Ele não tá nem aí, na verdade. Ele é o dono do negócio, Ele tá- ele tá- tá... Ele não tá- se Por isso que lixando ele ainda porque o tem povo aquele fala. babaquinha lá, porque ele não é tão velho assim, aquele Isso que eu Danilo ia falar, Gentili. ele tem o Danilo Gentili, O né, Danilo no canal Gentili tá dele. lá fazendo o programa, não tá ainda? E é um babaca, é um idiota que tira, ele ainda é muito machista por causa da estrutura que a gente vive. Então a gente precisa protestar e a gente precisa educar homens, porque o feminismo sozinho, só com as mulheres, não vai pra lugar nenhum, porque a gente ainda vive numa sociedade patriarcal e pra gente ter direitos, a gente precisa de mulheres no legislativo, no... Como é que é o nome do outro? Executivo. Como é que é o nome do outro? São 3. Executivo, legislativo, fala Graça, fala gente. Eu não lembro, gente. Tem o terceiro aí também que eu tô lembrando o nome, Quais são mas os- enfim. gente, quais são os três? Executivo, Nossa, legislativo. corta essa Olha isso, parte que a gente gente. tá com a cara, a gente tá agora super burra. Legislativo, Burra não, a gente esqueceu executivo mesmo. E judiciário. Judiciário, lembra, menina? Isso aí. isso. A gente Obrigada precisa... Me por põe uma lembrar. juiz igual a que tem aqui nos Estados Unidos, com 100 anos nas costas. Aquela mulher nunca vai morrer, eu acho, né? Não sei onde que Qual? você tá falando, Me amiga. der. A que tava com câncer agora não tá mais. Já, gente, não tô Nossa, eu lembrando de esqueci palavra o nome nenhuma dela agora. agora. Tudo me voou da Mas cabeça. enfim, as mulheres ainda são muito perseguidas, é por isso que a Dilma foi mandada tomar no cu no estádio, né? Enfim, foi Aquilo impeachmentada. foi uma vergonha. Exatamente, foi uma... vergonha mas é porque ela é absurda. mulher, porque eu duvido que o Drácula tava aí até hoje fazendo, Não, sendo ninguém falou, presidente, não, ninguém fez isso com ninguém, ele. Eu quero ver essa galera batendo panela, que ninguém tá batendo panela agora também, cadê? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal, onde quem precisa ser educado são os homens, as mulheres também, mas a gente tem que educar os homens, nós precisamos educar homens para o futuro, As próximas gerações. a próxima geração. Começa com teu filho em casa e discutir identidade de gênero é importante nas escolas para caralho por causa disso. Só porque eu ia falar, inclusive, é uma vergonha, gente, uma vergonha, assim, absurda a gente ter estado num país, a gente ser de um país que teve uma presidente mulher, aqui ainda não tivemos uma. Porra, não é? Nos Estados Estados Unidos. Unidos. E aí você vê o pessoal fazendo aqueles... Vocês viram os adesivos que eles fizeram pra carro? Eu vi ridículo Com com ela, um lugar com pra ela, colocar. com ela, com a perna Nojo. aberta. Gente, isso não é uma manifestação política. Isso é machismo, isso é um ataque pessoal. Se você quer discutir as coisas, você discuta com ideias, você tem um ponto político, você mostra quais são... O que na sua agenda política é importante, em vez de ficar ofendendo uma pessoa desse jeito. Porque, por mais que você não goste dela, você tem que ter o mínimo de respeito por Com uma outra certeza. pessoa que não te atacou pessoalmente. Mas é entendeu? porque ela é mulher, amiga. Você viu que eles Exatamente. atacavam a figura dela. É, exatamente. Como ela, a Dilma é Não feia, como a Dilma é presidente. isso. Ninguém tá falando que o Temer é feio. O Temer é bonito. Desculpa, gente, o Temer não é bonito. Mas ninguém tá questionando o jeito tipo, a estrutura física dele. A Dilma foi massacrada de todos os lados porque ela é mulher. E Então, Mas isso a tem um gente vê. estudo que eu escutei um podcast de uma deputada, eu acho, aqui dos Estados Unidos, uma pessoa que já está na política há muitos anos, e ela disse que existe um estudo que diz que se você quiser estar na política, você tem que se parecer o máximo possível com um homem, para que as pessoas nem notem que você é uma mulher. Não só na política, amiga. Cabelo, se vestir, maquiagem, tudo, que você tem que se parecer um homem o máximo. Ela disse que na época ela era até nova e não tinha cabelo branco ainda. Então levaram ela numa cabeleireira pra cortar o cabelo exatamente Uau. como deveria ser feito para as pessoas, para ela ficar invisível, né? Aí ela disse que até pediu pra pintar o cabelo dela de branco, porque se colocasse uns highlights Uau. brancos assim, as pessoas iam ter mais respeito por ela. Na Absurdo, política. né?
Mas normalmente a gente É porque a mulher, ela tem que ser semelhante ao homem. Ela não pode ser diferente. Não é questão de você... Quando eles... Ela tem que ser invisível, que é pra ninguém objetificar ela. Porque se ela coloca um batonzinho mais rosadinho na boca, aquilo ali talvez seja sexy, É a né? Barbie. E aí a galera já esqueceu o que ela tá falando, ninguém tá entendendo mais que ela tá falando de economia, estão só olhando ali pros peitos dela, pra boca dela. Já estão pensando na punheta que vai bater mais tarde. Mas vocês acham que isso também é porque o homem é muito mais visual do que a mulher? Não, eu Porque acho que é a mas- estrutura, meu amigo. Não, mas eu digo porque Também. o homem também é muito porque mais existe visual. testosterona, mas- A gente não tem testosterona, então é difícil pensar pelo lado masculino. O homem, quando vê mulher, assim, só de ver. Eu vejo o homem, sinceramente, eu acho bonito. Keanu Reeves seria uma diferença, mas assim, Keanu Reeves. mas tipo assim, mas assim, se eu ver um homem, tipo, eu não fico, ai meu Deus do céu, assim, sabe? Eu não tenho isso. Não Já vejo, tive por mais época bonito que eu que ficava seja. Eu já fiquei assim com os homens, sim. Não, cara. não, digo já fiquei assim, já de fiquei Mas não o você- tempo todo, né? de Isso é que você não nem- Mas poder também ver eu tô toda homem tarada, assim. né, amiga? Mas eu digo, mas Homem também, fica, ué. gente. Homem é tarado. Você não vê esses moleques de 15 anos, não pode ver nenhuma revista com uma mulher, sei Mas lá, isso aí é com porque- short, pronto, já tô Mas, ali, é, já. mas ó, aí tipo eu acho assim, que não sabe? é testosterona, não. Eu Não, acho isso que é é estrutura. testosterona, Eu acho isso é estrutura. testosterona. Também, eu acho que são os Eu acho dois, mas eu estrutura. acho que a estrutura intensifica Total, a objetificação Braço. da mulher. Ah, sim. É natural sem do discussão. homem ser mais sexual no sentido visual. Acho que na ter Idade tudo da isso. Pedra era assim. O maluquinho via a mulher lá. Maluco, não era. porque Você todo não mundo- assistiu aquele filme da Idade da Pedra, não? A mulherzinha Qual? baixava pra poder beber água, via o carro atrás, o ó. homem já tava batendo estaca. Beleza, mas eu não Era sei, só o que o Braço, homem eu das não sei. idades da pedra fazia, bater estaca. Não, mas voltando Eu me lembro. na agenda aqui, né? E não podia- ficava esperando dar olharzinho, não, viu? Não, não existia consentimento. E não tinha nem música, a mulher não tava nem dançando. Ah, mas da mesma, se a gente for voltar Não. lá pra Idade da Pedra, tem muita Ah, coisa pra gente, falar. Tem que fazer um programa da brincadeira. Idade da Pedra, cara. Brincadeiras à parte, porque também, às vezes o assunto é tão pesado e É extenso, né, esse assunto. e é pesado, é intenso, é extenso, abrange tanta coisa que a gente às vezes tem que jogar uma piadinha pra descontrair. Mas cuidado com a piada também, que não pode ser machista. Mas sempre vai ser, ou a gente é feminista. machista, a gente não é Feminista, sociedade machista. nada Todos disso nós também. que somos. Piada neutra. Piada não existe, né? Mas tudo bem. Que existe até, mas... Não, sabe o que eu ia falar? Um problema do que eu acho que a gente tem que pensar a respeito é que a gente, como feminista, homem não é inimigo de feminista, Claro tá? que não. Você precisa do suporte de homem, você precisa do apoio. Se você quiser mudar certeza. alguma coisa, você precisa do apoio de homem. Então, assim, vamos parar. Quando um homem vier querer discutir uma ideia, cara, para de atacar, sabe? Porque você vê muito isso também. Muito site feminista, o cara vem falar uma coisa, todo mundo, sai daqui, você é homem, não sei o quê, você não tem útero, você não sei... Gente, tipo, a gente precisa de apoio, a gente não precisa de inimigo. Quando você começa a tratar uma pessoa como inimigo, ela vira seu inimigo naquele momento. Sim, mas eu acho que o homem cara... tem que falar do lugar de fala dele. Quando o cara quer falar do lugar de fala da mulher, maluco, eu vou rebater aquele maluco e eu vou ser Não, agressiva. eu entendo o Você seu pode ponto de falar vista. da ideia, você vai lá, agora não ataca a pessoa, que você Não, vê atacar muito não, ataque de atacar não pessoa faz nada. e vem tipo cala a Atacar é boca. guerra. Você não cala a boca, você convida pra Xarape. debate. Para com esse negócio de Xarape. xarape aí, que não, cara, que assim não vai, gente. Tipo, se a gente não aprender a conversar, como eu tinha comentado no começo, que a gente vai muito pelo lado radical, a gente tem que aprender a meio que entender um grupo e entender o outro. Sim, por mais mas que o seja homem seu tem que achar o lugar de contrário. fala, novamente. Se ele for Até falar pela também, mulher, não. eu sei, amiga, mas quando você atira uma pedra na pessoa, ela não vai querer conversar. Exatamente. E a ideia é educar, e como a Graça está dizendo, se você vai com 7 pedras na mão para poder educar um cara, ele não vai escutar nada do que você tá Mas eu falando. não acho que as E mulheres no final fazem isso. Fazem. do dia. Tem muita gente que faz. Sim, mas Tem elas muita- fazem principalmente porque em tem social muito, media. mas tem muito homem, exatamente. porque é muito mais fácil. Mas eu vou o te cara falar que por não quê. dá. Eu sei, mas eu já vi homem ser atacado em mídia quando ele vai lá e fala assim... Porque homem defende homem. Os homens têm brotherhood, né? Eles têm irmandade. Então o homem vai lá e ele vai lá e fala assim... Mas não é assim também, né? A mulher, poxa, ela tava lá, ela tava bêbada também. Sim, O cara a gente não tá falando mas desse isso não, exemplo. eu tô falando de um falando exemplo. Mas desse- eu esse aí tô não é um falando, exemplo, mas eu tô tô Tá falando de vendo? uma Você tá questão... usando a parte radical pra explicar um não, ponto. eu tô que usando você um vai pro meio exemplo, aí. assim, quando o cara fala do lugar de fala, da onde é da mulher, e o Sim. cara quer tirar aquilo, ele quer falar como aquela pessoa tá se sentindo, o que ela passou. O cara não pode explicar pra mim o que é feminismo, o que é ser, o que é a cultura do estupro. Ele não sabe o que é a cultura do estupro. Ele não vive o estupro. Então, assim... Mas quando- aí você não adianta atacar o cara. Não atacar, mas ele também tem que... Mas quando o cara Porque vai senão falar do você lugar... nunca vai conseguir passar a Mas sua ideia. se ele falar do meu lugar, O cara eu nunca vou vai atacar. escutar. Se ele falar do meu lugar, eu ataco. Mas Essa aí é a minha... questão de lugar de fala também é muito complicada, porque cada um tem seu lugar de fala. E mesmo que mulheres vão ter
experiências diferentes e opiniões diferentes. Então, nesse sentido, ninguém tem a possibilidade de falar por ninguém. E aí, quando você vem com isso de tipo, você não passou pela experiência, você fica quieto, então aí já acabou a discussão aí. Porque eu não passei pela experiência que você passou por mim. Você pode ter empatia. Entendeu? Você pode ter empatia sim, mas acontece que sim, ninguém tem a experiência para falar no lugar de ninguém, só que você pode ter, então, a sua opinião sobre certo tópico, e é isso que as pessoas não estão notando. E a única forma que você vai conseguir fazer com que as pessoas mudem as ideias é se você conseguir dialogar com a pessoa. Quando você começa com aquele diálogo agressivo, ninguém vai conseguir se entender, não tem condições. E eu não quero isso, eu quero educar os homens, eu não quero bater boca, eu não quero ganhar uma discussão, eu quero que o cara saia dali entendendo um pouquinho mais o que é ser mulher, porque realmente nenhum cara que nasceu com a bilola no meio das pernas, ele vai sair dessa vida sabendo o que é ser mulher. Então fudeu, ele nunca vai aprender o que é feminismo? Porque ele nunca vai ser mas mulher? a maioria dos homens não entende feminismo. Então, nessa situação é a paciência de saber conversar. Tem cara que é escroto, que faz comentário fudido? Tem um monte, a maioria é fudida aí, a maioria é escroto, a maioria faz piada, a maioria não entende nada do que nem quer entender também. Exatamente, tem esses maluquinhos e tem homens que atacam, você odeia homem. Mas aí tem homem que já chega falando então, mas aí né? você responde com um argumento, porque a questão aqui não é nem quem atacou primeiro, porque me atacou, vou atacar também. Não. Se você vai nesse conceito, isso não é só na questão homem, mulher, feminismo, o que seja. É o conceito. Se você é atacado, você vai atacar. Isso tem que mudar. Vamos parar de reagir na situação. Vamos agir. Vamos educar. Me atacou? Me ofendeu? Talvez. Mas eu não vou voltar e vou atacar aquela pessoa. Eu vou voltar e vou falar, olha aqui, é por isso, isso e isso que eu falei isso. É a minha opinião, agradeço a sua opinião, você não precisava ter me ofendido ou tentado me ofender. Então, assim, quando você passa desse ponto e responde dessa forma, você desestrutura a pessoa. Porque a pessoa já estava esperando você atacar de volta. Porque aquela pessoa não tá ali pra debater, pra aprender. Eu discuti com muitos homens e tem duas versões. Tem homens que vão conversar com você de boa. Eles vão falar, mas feminista odeia homem. Teve um cara que ele tava fazendo aqui a obra do meu banheiro. E ele veio e ele falou pra mim, porque a minha mulher, coitada, a minha mulher, ela tá em casa de boa pra ela, tá fazendo nada, tá cuidando lá dos filhos. Eu falei assim, maluca, tua mulher trabalha pra caramba, ela tá educando um ser humano. Tipo, você não tem ideia do que é educar um ser humano porque você tá aqui quebrando piso, entendeu? Então, assim, e ele desvalorizando isso. Então, eu expliquei pra ele o quanto que ele... Depois que ele saiu daqui, a gente conversou sobre feminismo, Ele falou, mas você fala isso porque você é feminista. E aí eu falei assim, exatamente, porque eu sou feminista e talvez você seja machista, mas eu também tenho machismo em mim. E eu falei, e depois de a gente conversar tudo, eu explicar pra ele algumas estruturas, ele falou assim, eu nunca tinha parado pra pensar o quanto que era difícil pra minha mulher estar em casa criando um ser humano. Ele falou pra mim que ele nunca parou pra pensar, porque ele achava que a vida dela era muito fácil. Exatamente. Ele teve abertura pra falar, mas muitos homens, tipo, gente da minha família, que eu tento explicar, tipo Bolsonaro, a gente vai lá e explica pra pessoa que votou no Bolsonaro. O Bolsonaro tá fazendo isso aqui. A pessoa continua defendendo e atacando o PT como partido que já foi. Não adianta, se você não quer abrir a cabeça, você pode tentar conversar com aquela pessoa, explicar, ser paciente. A isso pessoa não quer abrir a cabeça. Não, sim, mas a pessoa não, eu tô falando sobre o feminismo. Se você tá explicando, a paciência se você tá explicando pra um cara que ele não tem, que ele tá lá fechado com o machismo, que ele acha que o teu lugar é de ficar em casa, de servir, é de você ficar privada, não adianta você ser meiga, não adianta você ser super educada, o cara não vai abrir a mente. Então, assim, o extremismo, ele funciona pros dois lados, pro machismo e pro feminismo. Não adianta você vir com porrada pra tentar abrir a cabeça de ninguém, pra nenhum lado não vai funcionar. Mas o cara tem que estar aberto a querer mudar. As pessoas, elas aprendem com exemplo também. Então, se você tá reforçando um exemplo, a pessoa acaba aprendendo. Nem e se sempre. de repente, pra aquele cara, ele não aprendeu, outra pessoa que estiver lendo o comentário, ele vai ver, olha como essa pessoa respondeu, isso é bacana. Porque uma coisa que eu acho errado é, o cara vem e xinga, você pega e xinga atrás. Os dois estão errados, entendeu? Sim, E aí, perde e a assim, razão, e normalmente a gente pega o exemplo pior pra explicar. Então, quando a gente vai falar de homem, a gente pega o pior exemplo de homem pra falar como é que homem se comporta. A gente não pensa no cara que é sensato, que erra, todo mundo erra. Todo mundo vai fazer um comentário que vai ofender alguém em algum momento. Mas enfim, a gente pega o pior comentário. E daí, quando o cara vem falar de feminista, ele vai falar assim, tem mulher sim que pensa que feminismo é odiar homem. Existe, tá? Não adianta a gente falar que não. Então existe. Aí o cara vai lá e fala, mas fulano ali, ó, faz isso e faz aquilo. Isso que é feminismo. Então você sempre vai pelo lado mais extremo e daí você quer exemplificar o grupo todo baseado naquilo. Mas os homens também usam isso contra as mulheres. Eles Então, falam isso que que eu as tô mulheres querendo odeiam dizer. os homens. Os
dois, entendeu? Tanto mulher que pega, tem essa posição de que feminismo é odiar homem, então o homem vê aquilo, ele já pensa feminismo é o contrário de machismo. Aí ele vê aquela mulher se comportando daquele jeito, exatamente, olha, eu não tô falando, é o contrário de machismo. Então, assim, não ajuda ninguém, muito pelo contrário. Que não é o contrário. Atrapalha o movimento todinho, entendeu? Você só tá atrapalhando quando você tem esse tipo de comportamento. Com certeza. Então, assim, a gente tem que aprender a ouvir a pessoa. E mesmo que a pessoa te atacar, responde com fatos, fala a ideia, parece que olha, fala sério, eu acho que as leis foram de fato vigoradas dessa forma, porque a justiça é conservadora pra caralho. A justiça para mudar e de fato vigorar essas leis que estão entrando agora é porque não teve, foi insensata essa história de trazer artigos, de trazer números, de mostrar por A mais B. Foi um trabalho de vários e vários anos conversando, tentando educar, tentando exemplificar, tentando mostrar que as coisas tinham que ser diferentes. Então, eu acho que o mesmo no social. Exatamente. Assim. Eu vou fazer as minhas ponderações finais. Eu acho que o feminismo é importante para todas as mulheres e para os homens também. Mas principalmente eu bato na tecla do feminismo e do empoderamento feminino, porque eu quero que você que está aí do outro lado, passando por uma situação difícil, que você se sinta capaz de se levantar e agir por você mesma, de você se sentir forte e correr atrás da sua felicidade. Isso é em todos os sentidos. Você não sofre violência doméstica, mas você não se sente capaz de fazer uma coisa porque você é mulher, de você se sentir forte, ir atrás dos seus sonhos e conquistar aquilo que você acha que é importante para você, independente se você é mulher ou não. Porque isso não deveria ser a principal coisa, a maior definição, o mais importante para você definir o seu futuro. E o feminismo vai te ajudar nisso porque você vai se sentir mais forte. Foi muito importante para mim, para eu me sentir a pessoa que eu sou hoje em dia. Foi muito importante para minha mãe ser a pessoa que ela é hoje em dia. E é isso. Eu gostaria de falar que o feminismo, eu acho que independente da gente estar aqui discutindo o que é o feminismo, você precisa colocar em prática. Você precisa ter outros goals, eu não sei como é que fala essa palavra em português, outras metas ou objetivos na sua vida, porque as mulheres são condicionadas a mulher, ela se sente empoderada quando, muitas mulheres, não vou generalizar, quando elas se casam. O casamento ainda é uma forma de empoderamento para muita mulher, porque a mulher, ela tá naquela disposição para o homem. Ela está numa prateleira esperando ser escolhida e a gente tem que sair dessa posição. Enquanto você achar que o casamento e estar com um homem é a coisa mais importante da sua vida, a gente não vai fazer um feminismo progressista. A gente vai continuar estagnada no mesmo lugar. E eu acho que as mulheres têm que começar a focar em coisas. A gente tem que parar de perguntar uma para as outras quando você tá, com quem você está namorando, se você pegou alguém. E essas paradinhas têm que parar de ser importante, brother. Porque é mais importante saber se a Graça está fazendo mestrado, se a Eli quer voltar para a faculdade, se a Lana quer entrar para um mestrado, se ela está sendo promovida. Os homens, eles abordam esses tópicos. As mulheres estão sempre abordando tópicos de casamento, de tipo, você vê a noiva tem o dia da noiva. Cadê o dia do noivo? Não existe, né? Então, assim, são estruturas que eu acho que se a gente uma dica de business. Dia do noivo. Mas o maluquinho tá cagando se ele vai usar o terno preto ou o terno cinza. Quem tá se importando se vai usar o tomara que caia ou umas costas não é mulher, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a quebrar essas estruturas e o feminismo, para ele ter espaço. A gente não tem espaço ainda como mulher, porque tem mulher morrendo porque menstrua, porque tem que ficar afastada de um grupo. E enquanto a gente não tiver num todo uma liberdade de ser mulher, para mim o feminismo ainda é muito pequeno. Ele é um movimento ainda que tá tipo passinho de formiga mesmo, entendeu? Então, a minha ponderação final, mulheres, empoderem-se e empoderem as mulheres à sua volta. Entendeu? Parem de perguntar se ela tá pegando alguém, se ela vai pegar alguém, se ela viajou. Pergunta de coisas que são mais relacionadas... palpáveis na vida delas. Que são mais importantes. Para com isso. Não é para de viver ao redor do homem. Vamos quebrar esse negócio do machismo aí. É isso. Tô puta, cara. A pessoa ficou brava aqui. Eu tô puta. Quebra essa merda aí. Quebra essa porra. É que vocês não estão vendo, mas ela fala com a mão, com a cabeça, com o braço. Eu falo com a porra toda porque eu sou mulher pra caralho, ela tá aqui. Minha vagina é forte, Eu só tenho a dizer assim, o feminismo é importante pra toda mulher, porque assim,
feminismo é sobre direitos, tá? Você quer ter os mesmos direitos do homem. Então, basicamente, quem é que vai ser contra isso? Então, assim, toda mulher, de certa forma, deveria ser feminista. E isso não quer dizer que você deve pensar, você deve ser progressista, que você deve ter atitude que mulher mais feminista tem. Desde que você entenda que você é igual ao homem, você tem o mesmo direito, que você não tente, então, prejudicar outra mulher na luta dela pelo direito, você já está sendo feminista, você está fazendo seu papel e é isso que importa. Você pode ser, sim, uma pessoa conservadora, se você quiser. Isso é ser feminista, de certa forma. Você está fazendo a sua decisão por você. Só não impeça que outras pessoas tenham, então, a capacidade ou a habilidade de poder, então, lutar pelos direitos que elas querem, se o goal dela, a meta dela é diferente da sua, entendeu? De repente a mulher quer ali ser, assim, a patroa da empresa, ela quer ser a líder da empresa, ou ela não quer casar nunca, não quer ter filho. Esse é o goal de cada um, de repente o seu é diferente. Dela. Mas vamos respeitar a escolha de cada um. E outra coisa que eu ia dizer também, e vamos respeitar, vamos entender que homem, a gente precisa do apoio deles, viu, gente? De novo, dizendo isso, a gente precisa, então, assim, vamos aprender a discutir de uma forma que você tá educando a pessoa. E se o cara for um escroto e começar a xingar, então deixa pra lá, não tem... Não é a sua obrigação. Você não tem a obrigação sem o apoio masculino a gente não progride, a gente vai continuar aqui. A gente precisa do apoio dos homens. A gente precisa de homens. A gente precisa do apoio do homem, senão você não vai chegar em lugar nenhum, vai ser sempre mulher contra homem. E outra coisa também, você pode ser feminista e progressista, entenda também que certas coisas na sua pauta, elas são opiniões individuais e não são exatamente uma pauta que representa todas as mulheres, então aprenda a diferenciar o que é sua opinião e o que é uma coisa realmente que toda mulher quer, e dessa forma a gente não fica empacotando todo mundo dentro da sua ideia, porque feminismo não é isso, tá? Feminismo não é querer que todo mundo pense e aja e que o mundo seja igual, seja da forma que você quer, porque o mundo nunca vai ser perfeito, a gente sempre vai ter problema, entendeu? Tipo assim, vamos ter um pouco mais de sensatez nesse sentido. Quem tomando banho? Eu moro no apartamento, gente. Alguém tomando banho aqui em cima da minha casa. Pra mim, ponderamentos finais, tudo que as meninas falaram. E é que eu não quero ficar repetitiva também. Assim, a gente tem o grupo aqui, o nosso grupo, a Gina Sem Fronteira, a gente tem muitas opiniões diferentes, mas o propósito, o que move a gente, o que move o nosso projeto é bem parecido. Então eu não vou repetir tudo que elas falaram, porque eu concordo com tudo que foi dito. Mas eu só queria mesmo botar um martelo em cima. Vamos parar de julgar umas às outras, julgar as pessoas em gerais. Você não sabe a história daquela pessoa, você não sabe o que aquela pessoa passou. Então, assim, quando alguém vir falar a opinião dela, escute, ouça, aprenda a ouvir primeiro e depois falar, né? Então, vamos pensar nesse sentido. Vamos parar de julgar, de supor, de achar, de pensar, sem nem saber a história daquela pessoa. Seja o homem, seja a mulher, e principalmente a mulher. A gente tem que se unir. Uma mulher tem que unir a outra. Uma mulher tem que proteger a outra. A gente tem que parar de achar que a gente só tem proteção de homem. Eu posso proteger outra mulher. Duas mulheres juntas, a gente não tá sozinha. Que foi que o... É isso mesmo que você tá falando. Como é o nome do... Eu não sei o nome dele não, gente. Cartola? Cortella. Cartola era um ótimo cantor. Cortella Péssimo marido. Cortella deu uma entrevista no qual ele diz que nos anos 70, anos 60, se falava uma mulher sozinha na rua, ela tá sozinha. Duas mulheres andando na rua estão sozinhas. Lá vão duas mulheres sozinhas. E três mulheres na rua. Lá vão três mulheres sozinhas. Duas mulheres juntas, não tá sozinha. A gente tem o poder, sim, de uma proteger a outra, de uma lutar pela outra. Então vamos parar com essa ideia de que só o homem protege a mulher. O homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. A gente precisa dos homens para poder É natural, ter é parte do mundo, é natural. Um mundo melhor, né? Não existe esse negócio de que, eu não preciso de homem. Não, precisa sim. Não, e tem muitos carinhas que eu vou falar que, apesar de ter os haters, porque eles existem, mas o nosso Instagram, que tá com mais de 8.500 pessoas, existem uns caras bem bacanas que muitas vezes vão lá, comentam nos nossos posts e com apoio, e eu acho esses
esses caras do caralho, eu chamo eles de men of the future, os homens do futuro. Então, assim, esses homens existem e eu acho que vocês são 3 mulheres casadas. Eu tenho certeza que vocês conversam com o marido de vocês expõem as ideias de vocês. E eu acho que isso faz toda a diferença. O seu marido, hoje, eu fiz um post sobre um cara do caralho. O cara, ele trata a ex-mulher dele de uma maneira, assim, super carinhosa, porque ela é mãe dos filhos dele. Então, assim, tipo, ele 50% do filho deles é a mulher. Respeito, né? Exatamente. É só isso é isso. difícil, porque ex-marido mata, né? Geralmente. Ex-marido fica putinho, então fica te tratando mal, enfim. E o teu marido foi lá e falou, esse é um cara do caralho mesmo. E, tipo, eu tenho certeza que tem muita influência sua pra ele ter essa visão. Não que ele não visse antes, mas eu acho que ele conversando com você, convivendo com uma mulher feminista, com conceitos feministas, isso abre horizontes, isso faz o cara, pô, realmente, brother, eu era machista aqui, eu vou parar de fazer isso. E eu tenho certeza que vocês influenciam os maridos de vocês. E isso faz toda a diferença. A gente precisa desse movimento, né? É com o exemplo e a atitude, né? Acho que a Exato. partir do momento que uma pessoa vê você agindo daquela forma, que influencia de uma forma positiva, que tá ajudando você ver que tá fazendo a diferença, você quer fazer parte, né? Você quer saber o que é, você quer aprender. Então, acho que tudo a parte do seu exemplo. Então, não vamos só entrar lá nas páginas feministas e falar abobrinha e criticar e ofender ninguém. Entra lá e faz pergunta. Ok, eu vi aqui o seu post, mas não entendi não, dá pra você explicar? A gente vai te explicar. Então, assim, antes mesmo de você entrar em qualquer outro lugar, porque na internet é tudo muito fácil, todo mundo agride todo mundo. Ninguém, quando vê cara a cara, fala metade das coisas que fala na internet. E quem tá recebendo os comentários, as coisas que essas pessoas estão falando, são outras pessoas que têm sentimento, que passam por situações que você nem tem ideia. Então, vamos parar pra pensar antes de fazer certos comentários também. E entra lá na nossa página, Gina Sem Fronteira, no Instagram. E, gente, No obrigada, Facebook. porque a gente tá com muito followers. Muito obrigada pela galera que tem apoiado o Gina. Esse é um movimento que tá crescendo muito. E é isso que a gente precisa, de gente crescendo junto com a gente. Pra fazer Fala do mudança. podcast pra galera, minha gente. A gente Pois precisa é. que vocês escutem aí o podcast pra poder... Podcast é um programa de rádio, Crescer. pra quem não sabe, gente. É on demand, né? Não sei qual é a palavra on demand em português, mas você escuta a hora que você quiser, de manhã, de tarde, de noite. Mas aí a pessoa que tá ouvindo já sabe o que é. Agora, não, a pessoa que tá ouvindo. Mas às vezes ela não enfim. sabe pra falar pra outra pessoa, então vamos falar. Tem muita amiga que eu falo, tem um podcast. O que é podcast? A Podcast é um gente programa de tá rádio. no Spotify, no YouTube também, temos o canal lá. O mesmo assunto que é falado aqui, a gente posta lá. Estamos aí. Obrigado por ouvir. Até a próxima. Viva era feminista, revolução! E aí, meu povo, gostou do episódio? Gostou do podcast? Então já segue a gente aí na plataforma que você escutou. Vai lá no Instagram, segue a gente, dá um like. Vai lá no YouTube e assiste o vídeo. Vai lá no Facebook e deixa um recadinho. Mas o mais importante é fala para todo mundo a respeito desse projeto que é o Gina Sem Fronteira. Nosso intuito é atingir não só mulheres, mas homens também. Vamos falar a respeito do empoderamento feminino para todo mundo. Se você tiver algum depoimento, se você quiser mandar suas sugestões ou críticas, manda um e-mail ginasemfronteira@gmail.com. E muito obrigado por escutar a gente. Até a próxima. Um cheiro!